Questão número 1. Os semáforos para regulamentação de fluxo de veículos são compostos por três indicações luminosas dispostas vertical ou horizontalmente, conforme indicado abaixo. A cor vermelha é utilizada nas posições. Analise a imagem dos semáforos para responder corretamente à questão. A cor vermelha, nesse tipo de semáforo, é utilizada nas posições. Alternativa A, 1 e 6. Alternativa B, 2 e 5. Alternativa C, 3 e 6. E alternativa D, 1 e 4. Qual a sua resposta para a primeira questão? A cor vermelha é utilizada em quais posições nesse tipo de semáforo? Resposta correta da questão: alternativa D. Nas posições 1 e 4 desse tipo de semáforo, nós temos a cor vermelha. Então, a cor vermelha, nesse tipo de semáforo, é utilizada nas posições 1 e 4. Nas posições 2 e 5 são utilizadas a cor amarela. E nas posições 3 e 6 são utilizadas a cor verde. Portanto, as cores do semáforo são utilizadas nessa ordem, nesse tipo de semáforo. Claro que existem outros modelos de semáforo, mas a questão, ela pergunta esse tipo específico aqui de semáforo. Posição 1 e 4, cor vermelha. Posição 2 e 5, cor amarela. E posição 3 e 6, cor verde. Lembrando ainda que a cor vermelha indica parada obrigatória. A cor amarela indica atenção, devendo o condutor parar antes da linha de retenção, salvo se ele já estiver atravessando o cruzamento. Nesse caso, ele conclui a travessia. No entanto, se ele estiver se aproximando do cruzamento, ele deve reduzir a velocidade do veículo e parar antes da linha de retenção. E a cor verde sinaliza a permissão para sair ou para prosseguir na marcha. Lembrando que o condutor só deve iniciar a sua saída se todos tiverem atravessado já o cruzamento, se o cruzamento já estiver livre. Do contrário, o condutor deve aguardar parado enquanto todos atravessem o cruzamento. Pedestres, ciclistas e veículos que ainda estão na área de interseção. Questão número 2. Numa via com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor devem: alternativa A, aumentar a velocidade. Alternativa B, transitar na faixa da direita. Alternativa C, transitar na faixa da esquerda. Alternativa D, manter sua velocidade e transitar em qualquer uma das faixas. Qual a resposta para a questão número 2? Numa via com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor, esses veículos devem. Resposta correta da questão: alternativa B. Veículos que desenvolvem velocidade menor devem transitar na faixa da direita dessa via. Então, observe a imagem. Temos a faixa mais à direita da pista de rolamento. Numa via que tenha mais de uma faixa de trânsito no mesmo sentido, as faixas da direita serão destinadas aos veículos que desenvolvem menor velocidade. Os veículos mais lentos trafegam nas faixas mais à direita da via. E os veículos mais rápidos, que desenvolvem maior velocidade,
trafegam nas faixas mais à esquerda da pista de rolamento. Lembrando ainda que a faixa da esquerda é a faixa de ultrapassagem também, como regra geral. Portanto, no trânsito e nas provas teóricas do Detran, faixas da direita, veículos mais lentos. Faixas da esquerda, veículos mais rápidos e ultrapassagem. Questão 3. Fadiga e congestionamentos são, respectivamente, condições adversas de: alternativa A, via e condutor; alternativa B, condutor e tempo; alternativa C, condutor e trânsito; alternativa D, trânsito e condutor. Qual a resposta correta para a questão número 3? Fadiga e congestionamentos são, respectivamente, condições adversas de. Resposta correta para a questão 3, alternativa C. Condutor e trânsito, respectivamente nessa ordem. Fadiga é uma condição adversa do condutor e congestionamentos é uma condição adversa de trânsito, respectivamente nessa ordem perguntada: condutor e trânsito. Resposta correta da questão número 3. Questão 4. Observe a ilustração abaixo. Conforme a sinalização horizontal, o condutor do veículo número 2 poderá. Então, analise a imagem, analise a sinalização horizontal, conforme a questão pede para você analisar a sinalização horizontal dessa via. O que é a sinalização horizontal? É a sinalização no pavimento, a sinalização na pista. Então, analise direitinho a imagem, os veículos e a sinalização horizontal dessa via para responder a questão corretamente. Alternativa A. O condutor do veículo número 2 poderá ultrapassar o veículo 1. Alternativa B. O condutor do veículo número 2 poderá trafegar pelo acostamento. Alternativa C. O condutor do veículo número 2 não poderá ultrapassar. E alternativa D. O condutor do veículo número 2 poderá trafegar pela pista contrária. Qual a resposta correta para a questão número 4, na sua opinião? Conforme a sinalização horizontal, o condutor do veículo número 2 poderá. Resposta correta da questão número 4, alternativa A. Portanto, de acordo com a imagem e de acordo com a sinalização horizontal dessa via, o condutor do veículo número 2 poderá ultrapassar o condutor do veículo número 1. Tomando todos os cuidados com a segurança, é claro, sinalizando a sua intenção por meio da seta, observando os espelhos retrovisores e com os devidos cuidados com a segurança. Questão 5. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Alternativa A, andar na contramão. Alternativa B, manter-se em fila única. Alternativa C, circular em sentido contrário ao dos veículos. Alternativa D, manter-se no centro da faixa de trânsito. Qual a resposta correta para a questão número 5? Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Resposta correta da questão número 5, alternativa B. O ciclista deve manter-se em fila única, um atrás do outro. Fila única, resposta correta da questão número 5. Alternativa A, andar na contramão, resposta errada. Alternativa C, circular em sentido contrário ao dos veículos.
Errada essa resposta. Na verdade, o ciclista ele deve trafegar no mesmo sentido dos veículos automotores, pelos bordos da pista, em fila única e no mesmo sentido dos veículos automotores. Resposta C, portanto, errada. E está errada a alternativa D também. Manter-se no centro da faixa de trânsito. Resposta errada nessa questão. Portanto, ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única e transitar no mesmo sentido dos veículos automotores. Questão 6. De acordo com os sinais verticais abaixo, assinale a alternativa correta, respectivamente. Ou seja, na ordem das placas aqui apresentadas. Temos duas placas de trânsito nessa ordem. A placa de cor vermelha primeiro, posteriormente a placa de cor amarela. Qual a resposta correta para essa questão? Alternativa A: parada obrigatória e parada obrigatória à frente. Alternativa B: parada obrigatória à frente e pare. Alternativa C: sinal de advertência e sinal de indicação. Alternativa D: pare e pare mais à frente. Qual a resposta correta para essa questão número 6, na sua opinião? De acordo com os sinais verticais abaixo, assinale a alternativa correta para a questão. Resposta correta da questão número 6, alternativa A. Primeira placa aqui da questão, parada obrigatória, é uma placa de regulamentação. E a segunda placa é uma placa de advertência que sinaliza parada obrigatória à frente. Então, muita atenção na diferença entre essas placas de trânsito. Primeira placa, parada obrigatória. E a segunda placa, parada obrigatória à frente. Perceba a diferença entre elas. Questão 7. Pessoas com necessidades especiais dirigindo sem seus aparelhos auxiliares. Resulta em: alternativa A, infração com multa e remoção do veículo. Alternativa B, infração penal com multa. Alternativa C, infração com multa e retenção do veículo. Alternativa D, infração com multa. Qual a resposta correta da questão número 7? Pessoas com necessidades especiais dirigindo sem seus aparelhos auxiliares resulta em: resposta correta, alternativa C. Resulta em infração com multa e retenção do veículo. Então, a dica para esse tipo de questão: questões na prova do Detran que cobram infrações por falta de itens obrigatórios para o condutor, passageiros ou o próprio veículo, lembre-se que nesse caso haverá a retenção do veículo para a regularização, sempre que houver a falta de um item obrigatório, que pode ser um aparelho auxiliar, como a questão cobrou, pode ser os óculos, lentes de contato, aparelho de audição, prótese física, adaptações no veículo, documentação, entre outros itens obrigatórios, sempre que houver a falta ou a inoperância também de um equipamento obrigatório, um item obrigatório para o veículo, condutor ou até mesmo para passageiros, haverá a retenção do veículo juntamente com a multa para a regularização. Então, logo a irregularidade seja sanada, seja resolvida, o veículo é liberado. Então, na sua prova teórica, lembre-se dessa dica, desse macete para responder esse tipo de questão na sua prova teórica. Questão 8. Correlacione o tipo de via com a velocidade máxima permitida para automóveis quando não existir sinalização de regulamentação de velocidade. Então, a questão traz 3 tipos de vias e 3 velocidades.
Nós precisamos ligar o tipo de via com a sua velocidade máxima quando não existir a sinalização de regulamentação. Ou seja, quando não existir placa de limite de velocidade. Quando a via tem a placa de limite de velocidade, nós respeitamos a placa, a sinalização. Mas quando não existir uma placa de limite de velocidade, nós respeitamos a lei, a legislação. A legislação de trânsito traz limites de velocidade para vias não sinalizadas. Então, qual a resposta correta da questão número 8? Vamos responder para ver se você acertou a questão? Via número 1. Número 1 em algarismo romano. Questão do Detran sempre traz assim em algarismo romano. Número 1, número 2, número 3. E a gente precisa ligar tipo de via com a sua velocidade máxima permitida quando não existir sinalização de regulamentação. Uma via de trânsito rápido, então. O limite máximo de velocidade dela será 110, 60 ou 80 km por hora, na sua opinião? Então vamos ver se você acertou. Via de trânsito rápido tem velocidade máxima permitida de 80 km por hora quando ela não for sinalizada por placas. Então ligamos a primeira via na sua velocidade máxima permitida. Feito isso, você já olha para os gabaritos. Quais respostas começam com 3? Nós temos a letra A, 3, e a alternativa C, 3. Essas duas podem ser a resposta da questão por enquanto. A alternativa B, ela já começa errada, então você exclui. A alternativa B não pode ser resposta mais. A alternativa D também não pode ser resposta aqui na questão. Já começa errada essa resposta. Via número 2, a rodovia. Número 2 em algarismo romano. A rodovia tem máxima de quantos quilômetros por hora? 110 ou 60 quilômetros por hora, na sua opinião? Se você respondeu 110 e ligou aqui na resposta número 1, você acertou mais uma vez. Então, estamos ligando a rodovia lá na resposta número 1. 2-1 é a segunda resposta. Olhamos aqui para os gabaritos. Na letra A está 2-2. Então, a letra A não é mais resposta na questão. A gente exclui a alternativa A partir de agora. A alternativa C está batendo. Resposta correta. 2-1. A segunda resposta. E sobrou 3-2. A via número 3, a estrada. Na resposta 2, 60 km por hora. Então, ligamos a última via aqui na questão. 3 lá em algarismo romano. Lá na resposta 2, 60 km por hora. 3-2 é a última resposta aqui da questão. Portanto, sabemos que o gabarito correto dessa pergunta é a alternativa C. 3, 2-1 e 3-2 na sequência correta. Tudo bem? Entendeu direitinho a questão número 8? Como que resolve? Portanto, gabarito dessa questão, alternativa C. Resposta correta da questão. Questão 9. A permissão para dirigir, que será conferida a você, candidato aprovado nos exames de habilitação, ela tem validade de 1 ano. Você sabe direitinho essa informação. A permissão para dirigir, ela tem validade de apenas 1 ano. Decorrido esse prazo, ela ainda é válida por, no máximo, alternativa A, 15 dias, alternativa B, 45 dias, alternativa C, 10 dias, alternativa D, 30 dias.
Qual a resposta correta para a questão 9? A permissão para dirigir, conferida ao candidato aprovado nos exames de habilitação, ela tem validade de 1 ano. Decorrido este prazo, ela ainda é válida por, no máximo, quantos dias a permissão para dirigir ou também a carteira definitiva tem validade após o seu vencimento? Resposta correta da questão: alternativa D. Após o vencimento do documento de habilitação, a permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação, a carteira definitiva, tem validade ainda de 30 dias após o vencimento. O condutor poderá dirigir normalmente por até 30 dias após o vencimento. Então, mesmo que o documento esteja vencido, o condutor ainda pode dirigir por até 30 dias após o seu vencimento. No entanto, se o condutor for dirigir após os 30 dias com essa habilitação vencida, ele estará cometendo uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima, prevê multa e 7 pontos no prontuário do condutor. Dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima. Questão 10. Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada na perna esquerda. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se: alternativa A, não movimentar a vítima e chamar por socorro. Alternativa B, fazer pressão firme diretamente no local da fratura com um pano, gaze ou lenço. Alternativa C, fazer um torniquete para aliviar a dor. Alternativa D, retirá-la do veículo e encaminhá-la ao hospital. Qual a resposta correta para a questão número 10? Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada na perna esquerda. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se: resposta correta da questão, alternativa A. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se não movimentar a vítima e chamar por socorro. Resposta correta da questão. Questão 11. Para promover a interação social, é necessário: alternativa A, ceder sempre a passagem aos outros no trânsito. Alternativa B, fazer valer os seus direitos, mesmo que isto desrespeite o direito alheio. Alternativa C, ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. E a alternativa D, transitar sempre pela faixa da esquerda. Qual a resposta correta da questão 11? Para promover a interação social, é necessário. Resposta correta da questão, alternativa C. É necessário ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Alternativa A, ceder sempre a passagem. Então, a dica para você analisar esse tipo de frase, quando aparece esse tipo de palavra, palavra sempre, todos, nunca, somente, só, esse tipo de palavra nas frases pode trazer erros. Igual a alternativa D, transitar sempre pela faixa da esquerda, ainda mais. Faixa da esquerda ficou mais errada ainda a resposta, mas o sempre ali já estragou também a frase. E a alternativa B, fazer valer seus direitos, mesmo que isto desrespeite o direito alheio. Então, erros nas frases fáceis de identificar. Procure ler atentamente as respostas das questões que você vai analisando e excluindo esse tipo de resposta na sua prova teórica. Questão 12 é uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
Alternativa A, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Alternativa B, advertência por escrito. Alternativa C, multa. E alternativa D, suspensão do direito de dirigir. Qual a resposta correta para a questão número 12? É uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Qual sua resposta para a questão número 12? Resposta correta da questão: alternativa A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual é uma medida administrativa. E você conhece os macetes para responder esse tipo de questão? Quais são os macetes para você acertar facilmente isso na prova teórica? Claro que se você souber a lista de medidas administrativas e a lista de penalidades, você acerta também. No entanto, é mais difícil você decorar todas as medidas administrativas e todas as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o macete é o seguinte: quase todas as medidas administrativas começam com a letra R. Quase todas as medidas administrativas começam com a letra R. Recolhimento do certificado de licenciamento anual, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento de documentos, realização do teste de alcoolemia ou perícia, recolhimento de animais soltos na via. E nós temos uma medida administrativa, a única, que começa com a letra T, que é transbordo de carga com peso excedente. Mas quase nunca cai na prova teórica do Detran, pelo menos aqui no estado do Paraná. Nunca vi na prova teórica do Detran a medida administrativa de transbordo do excesso de carga com peso excedente. Nunca vi cair na prova teórica. Quando o Detran cobra medidas administrativas, ele sempre traz as medidas administrativas que começam com R. E toda medida administrativa pode ser aplicada pelo policial. Esse é o outro macete para te ajudar a resolver esse tipo de questão na prova teórica. Medidas administrativas são aplicadas pelo agente policial no momento da abordagem, no momento da infração. E as penalidades? As penalidades não começam com a letra R. Começam com letras variadas. Por exemplo, advertência, letra A, advertência por escrito é uma penalidade. A multa é uma penalidade. E suspensão do direito de dirigir. São aqui todas penalidades que não podem ser aplicadas pelo agente de trânsito ou pelo policial de trânsito. Então, advertência por escrito, multa e suspensão do direito de dirigir são penalidades. Portanto, tente memorizar esse macete. Toda medida administrativa, exceto o transbordo de carga, claro, começam com a letra R e podem ser aplicadas pelo policial. Já as penalidades não podem ser aplicadas pelo policial, elas podem ser aplicadas apenas pela autoridade de trânsito e as penalidades não começam com a letra R. Isso pode te ajudar a resolver esse tipo de questão na prova teórica. Mas procure também estudar as listas de penalidades e de medidas administrativas. Vai te ajudar muito nesse tipo de questão. Questão 13. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Alternativa A, trânsito. Alternativa B, avenida. Alternativa C, rodovias. E alternativa D, vias. Qual a resposta correta para a questão 13? Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista,
a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Essa é a definição de resposta correta, vias. Questão 14. A placa de regulamentação ilustrada abaixo sinaliza. Alternativa A, interseção em círculo. Alternativa B, que a circulação deve ser feita sem parar. Alternativa C, sentido de circulação obrigatório, rotatória. E alternativa D, vire à esquerda. Qual a resposta correta para a questão 14? Analise a placa ilustrada na questão. Resposta correta da questão 14, alternativa C. Esta placa sinaliza sentido de circulação obrigatório, rotatória. Questão 15. Para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos. Alternativa A, apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio. Alternativa B, com apenas uma das mãos segurando o volante e a outra segurando a alavanca de câmbio para facilitar a troca de marchas. Alternativa C, apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 8 horas e 20 minutos do relógio. Alternativa D, apoiadas na parte interna do volante em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio. Qual a resposta correta para a questão 15? Para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos. Resposta correta da questão 15, alternativa A. Com as mãos apoiadas na parte externa do volante e em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio. Então, essa é a forma mais correta, mais adequada de segurarmos o volante de direção do veículo, com as mãos apoiadas na parte externa do volante e na posição de 9 horas e 15 minutos do relógio. Nada impede que você segure o volante um pouquinho mais para cima também, na posição de 10 horas e 10 minutos. Resposta também correta. Postura também correta para segurarmos o volante do veículo, com as mãos nessas duas posições. Portanto, procure segurar o volante de direção do veículo numa postura adequada, sempre com as duas mãos na direção do veículo, exceto ao trocar a marcha, fazer o gesto convencional de braço para sinalizar uma manobra, ou também mexer num acessório do veículo. Essas são as exceções nas quais o condutor poderá dirigir com apenas uma das mãos ao volante. Do contrário, o condutor deve estar dirigindo com as duas mãos, dominando corretamente o volante de direção do veículo. Questão 16. No caso de hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? Alternativa A, massageie suas narinas. Alternativa B, vire o acidentado de cabeça para baixo. Alternativa C, comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Alternativa D, peça para a pessoa assoar o nariz. Qual a resposta correta para a questão 16? No caso de hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? Resposta correta da questão 16, alternativa C. Comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz.
Resposta correta da questão. Questão 17. Para reduzir os riscos de ofuscamento causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve: alternativa A, reduzir a velocidade. Alternativa B, utilizar o quebra-sol. Alternativa C, utilizar óculos escuros. Alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual a resposta correta para a questão 17? Para reduzir os riscos de ofuscamento causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve: resposta correta da questão, alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. O condutor deve reduzir sua velocidade, utilizar o quebra-sol, a pala de proteção interna, quebra-sol, utilizar também óculos escuros, tudo isso ajuda a minimizar os riscos causados pelo ofuscamento pela luz do sol. Portanto, todas as alternativas estão corretas. Questão 18. O nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Portanto, deve ser controlado periodicamente e, para isso, o motor deve estar: alternativa A, ligado e frio. Alternativa B, ligado e quente. Alternativa C, desligado e quente. Alternativa D, desligado e frio. Qual a resposta correta para a questão 18? O nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Portanto, deve ser controlado periodicamente e, para isso, o motor deve estar. Resposta correta da questão 18, alternativa D. Para verificar e completar o nível do líquido do sistema de arrefecimento, o motor deve estar desligado e frio. Resposta alternativa D. Questão 19. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de: alternativa A, rodovias. Alternativa B, trânsito. Alternativa C, veículo. E alternativa D, vias. Qual a resposta correta para a questão 19? Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de... Resposta correta da questão, alternativa D. São condições adversas de vias. Questão 20. A placa de regulamentação ilustrada abaixo sinaliza: alternativa A, proibido retornar para a direita. Alternativa B, proibido mudar de faixa ou pista da direita para a esquerda. Alternativa C, proibido mudar de faixa ou pista da esquerda para a direita. E alternativa D, proibido ultrapassar. Qual a resposta correta da questão número 20? Analise a placa para responder corretamente à questão. Resposta correta da questão 20, alternativa C. De acordo com a placa, o motorista entende que é proibido mudar de faixa ou de pista da esquerda para a direita. Sempre interprete o sinal da placa de baixo para cima. Sempre nessa ordem, para não se confundir. Então, é proibido mudar de faixa ou de pista da esquerda para a direita. Resposta correta da questão número 20.